estamos trabalhando aqui há algum tempo junto com essa equipe e parabenizo por todas essas atividades que estão sendo desenvolvidas, né, no esforço de melhoria aí desse enfrentamento, né, das questões do número de casos e dos atendimentos, tá certo? Estaremos juntas aqui durante a oficina inteira. Muito obrigada e até mais. Bom, já tudo ok? Posso começar? Sim, Alzira, pode começar, por favor. Então, como a Deise me apresentou, né? O meu nome é Alzira Guimarães, eu sou facilitadora do CONAS, e junto com a Rosane nós estamos acompanhando a implantação e a implementação do Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à Saúde, no estado de Santa Catarina. Dizer que é muito bom estar com vocês e hoje nós estamos na oficina 1 para a macro-região Norte e Nordeste. Né? Então, vamos lá. Débora, quem está passando ou é a Deise quem está passando hoje? Deise, os slides? Oi, é a Débora. É a Débora. Por favor, Débora, você pode começar para passar o próximo slide. Então, nós vamos falar, como eu disse, sobre o Guia Orientador e ressaltando que ele é um instrumento, né, que visa sistematizar ações para o apoio aos gestores, os gestores municipais, gestores estaduais e também dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Ele foi elaborado conjuntamente pelo CONAS e pelo CONASEMS para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. E essa elaboração, essa ideia de fazer esse documento surgiu em vista de várias publicações da OMS, do Ministério da Saúde, notas técnicas, orientações, pesquisas, o manejo do protocolo do Ministério da Saúde, o manejo clínico, ou seja, vários documentos separados, e aí o CONAS e o CONASEMS tiveram essa ideia, como eu coloquei, de fazer um documento único para que os gestores e os profissionais de saúde tivessem mais acesso, um acesso mais fácil a essas informações. Tá? Então, essa é a segunda, como vocês estão vendo aí, a segunda edição do guia da Covid-19, né, do Guia Orientador, e a segunda versão saiu semana passada, no dia 6 de agosto. Tá? Nós vamos estar trabalhando em cima desse novo guia, né? O próximo, por favor. Então, nós apresentamos no próximo slide a estrutura operacional do projeto. Só para vocês terem ideia de como o projeto ele está organizado. Né? A nível nacional, nós temos o CONAS e o CONASEMS trabalhando de forma conjunta. A nível estadual, esse modelo se repete também, né, no estado com a Secretaria de Estado da Saúde e o COSEMS. E a nível macro-regional é isso que varia, a depender de cada um dos estados, que cada um deles escolhe qual é a forma melhor de trabalhar e a forma que mais se adequa ao estado. Né? Então, de uma forma geral, pode ser organizado através de um comitê executivo de governança das redes de atenção à saúde, onde a gente tem a secretaria, né, com as representações das referências técnicas regionais, e temos os COSEMs regionais com secretários e coordenadores municipais. E aí também, nesse nível, nós temos gerente dos serviços municipais e estaduais das redes de atenção à saúde. E toda essa organização é para que se organize uma rede de atenção à saúde para o Covid. Né? A rede, prioritariamente, foi dado preferência para a organização da rede de urgência e emergência, haja vista que nós temos a Covid-19 como um evento agudo, né, que precisava de uma resposta imediata da rede de urgência e emergência, a organização das doenças crônicas e da rede materno-infantil. Né. O próximo, por gentileza. No próximo slide, nós fazemos a apresentação da rede, né, de atenção à saúde, como ela está organizada, como ela foi organizada. Então, nós temos... E essa organização dessa rede é a partir dos componentes dessa rede. A gente sabe que uma rede de atenção à saúde ela tem 3 componentes. A população, que é a razão de ser da rede,
a estrutura operacional da rede e o modelo de atenção à saúde. Então, dentro dessa estrutura, nós temos o domicílio como primeiro ponto de atenção, né, que está abaixo um pouquinho aí da população. Nós temos as unidades básicas de saúde, com atenção primária à saúde, e aí a organização da rede de urgência e emergência, o pronto-socorro, hospital geral, hospital de campanha, né, e hospital geral com UTI, e a organização das redes materno-infantil e a rede para as condições crônicas, rancenias e diabetes, doenças renais crônicas, dentre outros. Temos os ambulatórios de especialidade para dar suporte a essas redes e dar suporte principalmente à atenção primária à saúde, as maternidades de risco habitual e a maternidade de alto risco. E, transversalmente a toda essa rede, nós temos os sistemas de apoio, temos sistemas logísticos, né? O sistema de informação, como sistema de apoio, a teleassistência, assistência farmacêutica, o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico e os sistemas logísticos que são importantes para o funcionamento dessa rede. O acesso regulado, o registro eletrônico, os prontuários eletrônicos, cartão do usuário, sistemas de transporte em saúde, né? E a vigilância em saúde, participando integralmente, junto com a atenção primária à saúde, em toda essa organização dessa rede de atenção à saúde. O próximo. No próximo slide, nós fazemos a apresentação do guia orientador, né, já com a nova versão, né, a versão 2 do guia. Né, foram incorporadas algumas, vamos dizer assim, notas técnicas, atualizações, e essas atualizações foram em função, que esse guia foi de maio, então em junho e julho tiveram algumas atualizações, normas técnicas, e aí houve a necessidade de portarias também, houve necessidade de fazer essa atualização. E também porque, dentro dessa atualização, tem muitas sugestões dos gestores que pediram que alguns temas fossem contemplados. Então, na introdução, nós temos a COVID, o diagnóstico, fala um pouco sobre a doença, depois o diagnóstico, laboratorial e de imagem clínico também foi atualizado, e notificações, grupos de risco para SRAG, pela COVID-19, medidas de prevenção, a teleassistência, e também entrou nesse guia que não estava contemplado no outro, centros de comunitário e referência e centros de atendimento. Porque foram publicadas no dia 20 de maio, último agora, duas portarias, a 1444 e a 1445, que se refere a esses centros comunitários para vir dar esses centros de atendimento, né, melhor colocando, para dar apoio à atenção primária à saúde, principalmente em favelas, em comunidades um pouco de difícil acesso. Só lembrando que elas são temporárias, só no período da pandemia, e elas têm financiamento próprio. As redes de atenção no enfrentamento da pandemia, com a competência dos pontos de atenção à saúde, e as matrizes específicas dos diversos pontos de atenção da rede de atenção à saúde. Aí temos todas as informações relacionadas à atenção primária, aos centros comunitários que eu acabei de me referir, atenção especializada, atenção hospitalar, o SAMU e a UPA, atenção hospitalar, as unidades perinatais, e nesse guia também foram colocados alguns anexos. Já falando sobre esses anexos, foram 4 anexos que foram incorporados. Um formulário de cuidado integrado, né, para comunicação da atenção primária, da atenção hospitalar com a atenção primária, que é o plano de cuidados integrados, o checklist de rede de urgência, que é muito importante e orientador para os gestores, e o POP de oximetria, e foi colocado também um script do IVCF, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínica Funcional, que pode ser realizado por telefone para identificar os idosos de risco. Tá? O próximo, por gentileza. No próximo, nós vamos ter as redes de atenção com as competências. Aqui nós pensamos algumas competências. Claro, tem muitas competências da atenção primária à saúde. Como essa oficina, né, ela é nominada e é direcionada ao reforço do monitoramento das síndromes gripais e das IGAGs, nós destacamos aqui a importância do monitoramento. A importância do monitoramento dos usuários, tanto com síndrome gripal, né, reforçando a importância do isolamento, como também o monitoramento dos usuários com SRAG, em todo o período de internação, na transição do cuidado, após a alta, até o pronto restabelecimento do usuário, e a continuidade desse cuidado na atenção primária, que isso
né, o plano de cuidado integrado pode ser uma ferramenta importante para subsidiar a atenção primária à saúde a dar continuidade desse atendimento, tá? A seguir, a gente ainda destaca as competências da atenção ambulatorial especializada, o próximo, destacando na atenção especializada a importância desse suporte e atenção primária à saúde, o acompanhamento compartilhado, né, desses usuários de alto e muito alto risco, usuários com condições crônicas, o apoio à distância para as equipes de atenção primária, o acompanhamento presencial com estabelecimento de critérios, né, quem são as condições, os usuários com condições crônicas que precisam ter atendimento presencial e aqueles que podem ter serem beneficiados pela teleassistência, e o apoio às equipes do território de abrangência, né, para a discussão de casos, decisão de manejos, conjuntamente, avaliação, reprogramação de exames, dentre outros, né, por meio da telemedicina. O próximo ressalta as competências dos hospitais, né, e com leitos de UTI, hospital campanha com leito de UTI. Fala da internação dos usuários com ISRAG, né, e insuficiência respiratória, de casos suspeitos ou confirmados, a internação de usuários com agudização grave de doenças crônicas, a importância da disponibilização de leitos, né, de acordo com as estimativas, daí ser fundamental se conhecer periodicamente, né, diuturnamente, vamos dizer assim, esse cenário epidemiológico da Covid, e a transição do cuidado pós-alta para acompanhamento das equipes, que eu já me referi há pouco. Tá? Bom, no próximo, a gente vai conversar um pouquinho sobre já as matrizes específicas, né, que estão colocadas dentro do guia orientador. As ações e atividades relativas à coordenação da atenção primária, nas unidades de atenção à saúde para os casos suspeitos de síndrome gripal ISRAG, nas unidades de atenção primária à saúde após alta hospitalar, da atenção à saúde criança, da atenção à saúde da gestante e da puérpera, da saúde sexual e reprodutiva, e aí foi anexado, então, melhor dizendo, incorporado também orientações em relação ao controle de câncer de colo de útero e de mama retomada, porque inicialmente, né, foi suspenso a importância de retomar, sempre avaliando cada localidade para saber o momento certo de retornar a essas atividades. O próximo. Ainda continuando com as matrizes, né, específicas da atenção primária à saúde, nós temos informações relativas à saúde bucal, à atenção primária à saúde e à saúde mental na pandemia, né, destacando aí a quarta onda, então foi ampliado, já existia, né, recomendações a respeito de saúde mental, mas teve uma ampliação. A gente sabe que nós estamos vivendo várias ondas, né, e a saúde mental das pessoas, dos usuários, dos profissionais de saúde, estão comprometidos por uma série de razões, né, por a questão econômica, pela dificuldade, né, o confinamento, que é um grande problema para algumas pessoas, né, por uma série de problemas, o medo de contrair a Covid, ou seja, série de problemas que podem gerar, né, a necessidade de uma atuação mais direcionada à saúde mental. Da atenção à saúde da pessoa idosa, a instituição de longa permanência também foi ampliado, né, aborda de uma forma mais ampla nessa nova versão, da atenção às pessoas com hipertensão e diabetes e para a população em situações de rua. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho dessas matrizes específicas, o próximo, por favor, específicas a um ambulatório de atenção especializada, né? Que eu já falei anteriormente, só reforçando a importância do suporte, o manejo, a atenção primária à saúde, na atenção hospitalar, esse direcionamento, né, para a atenção, como também para o SAMU e para as unidades de pronto atendimento, né, com a organização de fluxos, né, e da regulação para esses locais, e a atenção hospitalar e as unidades perinatais com ações e atividades nos hospitais, maternidades e unidades neonatais. O próximo, por gentileza. No próximo, a gente já coloca aqui o que é que a gente espera do guia. Não, o guia, o Edson falou, eu achei bem interessante quando ele disse que o guia
porque quando a gente trabalha em rede, a gente trabalha continuamente, né? Então, a rede ela precisa ter comunicação. Então, desde o primeiro ponto de atenção até o último ponto de atenção. Então, essa comunicação é importante. E o que é que a gente espera dentro dessa organização da rede? Quais são os resultados que a gente espera da implantação do guia orientador, né? Então, a gente tem como os resultados, o primeiro é a implantação do guia, o segundo é o fluxo de atenção às síndromes respiratórias nas redes da atenção à saúde, urgência e emergência. Isso aqui a Débora vai falar mais um pouco a respeito disso com vocês, da proposta do fluxo. O 3, resultado 3 é o fluxo de atenção ao idoso em residente em instituição de longa permanência, organizado, lembrando que a atenção primária à saúde, todas as instituições de longa permanência na atenção primária à saúde, que está no seu território, ela precisa dar esse suporte às instituições para organização dos seus serviços em relação ao monitoramento e o acompanhamento desses idosos nessas instituições. E todas as medidas protetivas também dos cuidadores. O resultado 4 é o fluxo de atenção às condições crônicas na rede, que será o nosso objeto da próxima nossa oficina, organizado para atender as condições crônicas. O 5 é o fluxo de atenção às gestantes, puérperas e crianças, na rede materno-infantil organizado. E o 6 é o painel de monitoramento epidemiológico e assistencial implantado. Vamos para o próximo slide. Do próximo slide, a gente vai trabalhar com cada resultado específico, né? Nós vamos trabalhar com a implantação do guia, e a grande preocupação em relação à implantação do guia não é só a disponibilização, é a disponibilização para todos os pontos de atenção e que ele chegue para todos os profissionais de saúde e, consequentemente, chegue também para toda a população. O resultado 2, né, que o que a gente espera, o próximo, por favor, que é o fluxo de atenção à síndrome respiratória nas redes de urgência e emergência, né, com essa organização dessas unidades de saúde e da rede de urgência, o monitoramento, a importância desse monitoramento, né, e o pronto atendimento dos hospitais de referência que sejam, com toda certeza, né, já foram identificados quais são as referências para cada unidade de saúde, de que forma essa comunicação deve ser efetivada, né? Então, dessa forma, trabalhando bem os fluxos e processos assistenciais organizados, com comunicações, mecanismos de regulação assistencial e logística na urgência, né? No transporte dessas pessoas, né? Ambulâncias e SAMU, precisa que esses protocolos estejam revisados e estejam ajustados. No resultado 3, nós temos o quê? As unidades de instituições de longa permanência organizadas, conhecidas, como eu já falei, né, com acompanhamento da atenção primária à saúde. O 4 seria o fluxo de atenção às condições crônicas, nas redes de atenção à saúde, né, diabético, hipertensão arterial e outros. Então, é a continuidade do cuidado. A gente sabe que desde o início da pandemia houve assim, uma preocupação em relação às pessoas de não irem nas unidades de saúde, porque a primeira orientação era fique em casa. E agora não. Agora a gente já começou a conhecer melhor, né, a Covid-19, e aí a orientação é acompanhamento das condições crônicas nas unidades de saúde. Esse acompanhamento longitudinal é fundamental e é importante para que não ocorra desestabilização, porque se ocorre desestabilização, se essa pessoa contrair a Covid-19, ela pode evoluir muito mais, com a maior frequência para sinais e sintomas de maior gravidade. O próximo, que é o fluxo 5, e o fluxo 6, que é o fluxo de atenção às gestantes, puérperas e crianças organizados. Eu sempre gosto de lembrar que o atendimento à gestante, ele é presencial. As gestantes precisam ter esse atendimento na unidade de saúde para fazer o acompanhamento do pré-natal e a identificação o mais precocemente possível, fazendo a estratificação de risco dessas gestantes para os sinais de evolução dessas gestantes para um alto risco, para que ela tenha um acompanhamento, tenha orientação, né? E um apoio da atenção especializada para o compartilhamento dessas gestantes.
E o resultado 6, o painel de monitoramento epidemiológico assistencial implantado, como todos os municípios já têm, o Estado tem, né, todos os estados e os municípios têm, e aí a gente recomenda que também isso seja estendido para o território, porque fica mais fácil para que as pessoas do território possam conhecer como é que está esse cenário epidemiológico da Covid-19 na sua comunidade. O próximo, nós, como falamos de monitoramento, nós trazemos aqui também só a título de exemplificação, nós disponibilizamos também para todos vocês. É só assim, alguns lugares, algumas experiências que a gente traz que está tendo muito sucesso em relação a fazer esse monitoramento. Esse monitoramento é realizado por toda a equipe de saúde da unidade de saúde, o médico, enfermeira, os agentes comunitários de saúde, as equipes do NASF, ou seja, os odontólogos, os profissionais. Eles se dividirem para fazer esse monitoramento principalmente iniciando, colocando melhor, iniciando para identificando primeiro as pessoas, os usuários de condições crônicas, usuários com risco, né, cronológico, pessoas acima de 60 anos de idade, que são grupos de risco para fazer esse acompanhamento, primeiro, né, na listagem, depois as pessoas abaixo de 60 anos com comorbidades também para fazer esse acompanhamento e todas as síndromes gripais. Elas precisam ter esse monitoramento para evitar que as pessoas cheguem no pronto atendimento ou cheguem na unidade hospitalar já com sinais e sintomas de gravidade da Covid, que fica muito mais difícil em relação ao tratamento. O próximo. E esses são os objetivos que nós pretendemos, nós queremos com a implantação desse instrumento norteador. Seria atenção primária à saúde organizada, com fluxos definidos para o caminhar do usuário nessa rede de atenção à saúde. E o monitoramento dos usuários com síndrome gripal, com SRAG, com casos confirmados e também das condições crônicas. Atenção ambulatorial organizada a partir das necessidades da atenção primária à saúde, compartilhamento, né? Nós não falamos em encaminhamentos, nós falamos no compartilhamento desses usuários com condições crônicas com atenção primária à saúde, até porque se esse usuário mora no território da atenção primária, ele precisa continuar acompanhando esse usuário quando ele vai para uma atenção especializada. A comunicação efetiva dos pontos de atenção para que a gente tenha a resposta certa, no tempo certo, com a qualidade certa. E a implantação de novas modalidades de atenção, a depender de cada realidade, de cada estado, de cada município, de cada local. O próximo. Então, acho que é isso que nós queríamos apresentar para vocês. Tentamos ser um pouquinho mais rápido hoje, não sei se ficou muito corrido, peço desculpas. É porque são muitas informações que a gente tem para dar para vocês. Nós nos colocamos à disposição, né, para, no debate, responder os questionamentos que vocês tiverem. Aproveitar a oportunidade também para agradecer a participação, né, poder participar, poder apresentar o guia. Eu acho que é um prazer muito grande, porque nós acreditamos muito nesse documento e achamos que ele é realmente, de fato, um documento norteador e dizer assim, da satisfação de ver como o Estado está se organizando, essa integração com os COSEMES, né, com os apoiadores, dentro da atenção, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, as referências técnicas trabalhando junto. Então, é muito bom participar desse processo. Muito obrigada a todos e que tenhamos uma boa oficina. Obrigada. Obrigada, Alzira, por compartilhar conosco, né, e estar reforçando aqui junto ao grupo pontos tão importantes, né, que esse documento traz para que a gente possa organizar a rede de atenção frente à pandemia. Eu agora passo a palavra para a doutora Jane, né, Mané Cardoso, que vai abordar um pouco como organizar a rede de atenção na macro-regional, né? Por favor, pode compartilhar o material da apresentação. Enquanto a Débora coloca o material, só aproveito para reforçar. Pode falar. Não, só aproveito para reforçar, né, os participantes que já podem ir colocando, se tem alguma dúvida, alguma colocação, contribuição ali no chat, vocês terão um espaço para conversar a respeito, discutir, mas é bem importante que já coloquem alguma coisa, caso depois não possam participar, né, na discussão final. Bem, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Nós vamos dar seguimento aqui
ao que é a minha fala, mas queria já, desde já, dar boas-vindas a todos e que vocês terão um momento, como foi colocado agora pela Veridiana, vocês terão um momento aí para as falas, mas quem quiser já ir colocando as suas perguntas no chat, a gente já vai fazendo essa avaliação para dinamizar um pouquinho mais. Será que a Débora conseguiu colocar a apresentação? Vou colocar agora, vamos ver se vai dar certo. Estão visualizando? Não. Ainda não. Ainda não. A intenção da gente estar fazendo essa oficina, então, a gente sabe que muitos de vocês já têm as suas estratégias, já estão, alguns até trabalhando com o guia, mas é reforçar esse conteúdo do guia e também para poder ajudá-los dentro das peculiaridades e dos problemas locais. Talvez a discussão possa fazer com que a gente descubra aí, né, novas estratégias, clareie os problemas para poder contribuir um pouco com essa situação tão difícil que a gente está enfrentando no momento. Doutora Jane, Oi. eu estou com uma dificuldade aqui de poder compartilhar, não tá indo. Eu vou estar entrando e saindo um pouquinho. Você está com a apresentação também, né? Já que não consegue compartilhar. Eu não sei compartilhar, Débora. É porque tem que estar no meu computador, né? Não está no meu computador. Débora, pode nos enviar para mim que eu tento compartilhar por aqui também. Eu vou precisar sair um pouquinho aqui do Zoom e já retorno. Vou te encaminhar então dele. É que eu não tinha mandado para o meu e-mail. Você vai conseguir, Viridiana? Acho que sim, né? Estou tentando aqui, estou baixando os documentos, só um instante. Para aproveitar o tempo, a gente infelizmente tem uma piora no estado do risco potencial. A gente já tem praticamente o estado todo aí em situação de gravíssimo, né? Todo dia que a gente abre esse mapa, quando ele é divulgado novamente, a gente fica na expectativa de que haja uma melhora, mas ainda estamos, né, numa situação bem difícil em relação à pandemia e à disseminação, né, da pandemia e do potencial do risco potencial. Todos estão vendo? Sim. Sim. Então, como eu falei, pode passar esse do mapa já? Você consegue passar, Veri? Sim, já. Então, aqui, passar o do mapa? Como eu tinha falado, então, o mapa aí já está praticamente todo em risco potencial gravíssimo, né? E lembrando a vocês que esse mapa é construído a partir de que tem indicadores, um que mede a atividade dos casos desses, a investigação, testagem e isolamento dos casos, que mede vigilância, e outro a incidência dos casos, a reorganização dos fluxos assistenciais, que mede a ocupação de leitos COVID, e a velocidade de avanço dos casos, e ampliação de leitos, que mede a ocupação de leitos eu de quero 5. E a letalidade. Pode passar o próximo, Veridiana. Se você conseguir colocar na tela maior. Se precisar, já voltei aqui. Se precisar que eu compartilhe. Mas pode passar o próximo, não tem problema.
Acho que ela não está conseguindo Acho passar. que ela não está conseguindo, é. Probleminha técnico. Quer que eu assume, Veri? Tá sem som, não estamos te ouvindo. Não estou encontrando aqui, Débora, o documento, não está aparecendo para mim. Não sei o que aconteceu. Ah, tá. Débora? O COSEMES, ele é o dono da sala. Ele tem que liberar a gente para poder compartilhar. Ele não está liberando agora para compartilhar, pessoal. Você sabe me dizer o que pode estar acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo ter acesso? Eu também não estou tendo, foi bloqueado o acesso para compartilhar as telas. Problemas técnicos, vamos tentar resolver. Vou tentar compartilhar novamente. Agora foi, a gente está visualizando. Só passa o anterior, por favor, esse que fala justamente da matriz de risco potencial e das dimensões, né? Então, a gente vê o primeiro mapa que fala do isolamento social, a dimensão está em gravíssimo, a investigação de testagem e isolamento dos casos, praticamente, né, todo só lá no Planalto Norte mesmo, que está em situação grave, não está em gravíssimo. A reorganização dos grupos assistenciais, o risco é moderado, em quase todas as regiões, em algumas alto, e a ampliação de leitos aí, também em quase totalidade das regiões, particularmente as de hoje, estão em risco potencial gravíssimo. Pode passar. Quem Só está colocar passando? que eu acho que temos algumas pessoas que estão com o som ligado, a Sandra, a Veri, daí pode dar alguma intercorrência, é ruim. Isso, acho que a Sandra Marisa que está com o som ligado também. Em relação aos... não, anterior, Débora, por favor. Em relação aos casos confirmados, a gente vê que a macro de hoje, Planalto Norte e Nordeste, tem 16.448 casos. Em relação aos óbitos, está em segundo lugar em termos de óbito, e são 285 óbitos. Pode passar. Aqui, em relação à ocupação de leitos, né? A gente tem uma taxa de ocupação no estado de 80,32%, e aqui no norte, no Planalto Norte, tem uma ocupação bem alta, né? Pode passar. Em relação à correlação de sintomas com óbitos, né? Já é um pouco conhecido de nós que os sintomas como desconforto respiratório e a saturação são sintomas relacionados a maior letalidade, a óbitos, mas essa análise mostra claramente isso, né? Que os sintomas de dispneia, com baixa saturação de O2, de oxigênio, e o desconforto respiratório são sintomas bastante associados aí ao óbito, depois em tosse, febre. Chamamos atenção aqui para dor de garganta e diarreia, também em alguns casos inespecíficos que acabam agravando o sintoma é diarreia, por isso a gente tem que estar sempre atento à avaliação. Em relação aos óbitos, também a evolução aqui no estado, nós já estamos com 1.600 óbitos. A faixa etária é a que a gente são os mais idosos, né? Começa a aumentar a partir de 50, 59 anos, e o sexo masculino predomina em relação a óbitos. Em relação às comorbidades, a gente vê que doenças cardiovasculares são as mais frequentes, 48% associada a óbitos,
depois diabetes e hipertensão, mas na sequência a gente tem doenças pulmonares crônicas e a obesidade que vem crescendo aqui já com 11,6% dos casos associados aos óbitos. Pode passar. Então, como a Alzira falou na apresentação dela, a gente tem acompanhado a pandemia e como é uma doença que não se conhecia, cada vez a gente vem conhecendo um pouco mais, mas também tomando contato com algumas situações que são novas, e dentre elas o atraso dos casos que se tornam graves ao chegarem às unidades hospitalares e muitos desses pacientes serem internados em UTI, inclusive gerando óbitos. Então, nós queremos chamar a atenção, principalmente em relação aos sintomas, sinais e sintomas de síndrome gripal, que, embora a gente tenha essa recomendação da telemedicina, da teleassistência, que cada vez mais a gente se organize na atenção primária para ver presencialmente os casos e daí depois o monitoramento ser feito à distância, mas com todo o cuidado, porque o que nós temos visto é que muitos pacientes não referem a piora, né, ou por não entenderem essa piora, um paciente idoso, uma criança, enfim, e quando chegam ao atendimento, às vezes já chegam graves. Então, para a gente atentar para isso, por favor, o anterior, e para a possibilidade que a gente tem também de estar fazendo a oximetria nas unidades, uma vez que grande parte dos serviços já dispõe de oxímetro. Desculpe. Só o anterior de novo aqui, por favor. É um dos sintomas, só relembrando, a febre, que pode não estar presente, os sintomas de trato respiratório, como tosse, dispneia, coriza de garganta, mas alertar para outros sintomas, como mialgia, diarreia, náuseas, vômitos, a perda do olfato ou do paladar, que podem estar presentes também. Pode passar. Chamar a atenção aqui de dois públicos, né, que são públicos corriqueiros nossos da atenção primária, crianças que muitas vezes apresentam quadros bem atípicos, com obstrução nasal, desidratação, desculpe, falta de apetite, e idosos, muitas vezes, que apresentam síncope, confusão mental, sonolência, irritabilidade, inapetência, e até por se apresentarem confusos, às vezes não sabem nem relatar se estão piores ou não, quando a gente faz esse monitoramento à distância. Então, a recomendação de que as consultas, cada vez mais, dentro do possível, sejam presenciais e que a gente veja, inicialmente, na medida do possível, os pacientes presencialmente. Pode passar. Ao se perceber a associação de dois ou mais dos sintomas citados, então, como eu falei, procurar a unidade de saúde, né? Essa é uma orientação mais recente, mas que a gente está chamando a atenção aí, que a equipe esteja preparada para ver esses pacientes. A gente sabe que tem alguns municípios que têm uma teleassistência de mais tempo, mais evoluída, digamos, tem uma experiência maior, como eu acompanhei aqui, por exemplo, de Florianópolis, mas que às vezes, se a gente não tem essa capacidade, o paciente também não tem a capacidade, às vezes, de informar corretamente o sintoma e acaba agravando. Pode passar. Não está passando, Débora? Então, assim, vou aproveitando o tempo, então, enquanto resolve o problema. Essa oficina, ela foi dividida em 2 blocos, então, cada macro vai repetir essa oficina. A primeira com foco no monitoramento dos dados
e a segunda oficina tem como foco, então, as condições crônicas, tá? Então, nós decidimos isso justamente em função já de um levantamento feito das reuniões que a gente teve anteriormente com as macros, com as regionais, que levantavam esses dois problemas como problemas predominantes. Pode passar. E aí, então, nós criamos um grupo condutor estadual, que é uma equipe, então, com vários setores, intersetorial, né? Conformando essa rede de atenção, que a gente pede que, da mesma forma como nós criamos aqui, vocês criem os grupos condutores na macro, para estar repassando em forma de oficina ou de reuniões, essas informações que nós estamos passando aqui dessa forma. Então, os representantes nossos desse guia condutor são tanto atenção primária quanto especializada, regulação ambulatorial, atenção hospitalar, vigilância epidemiológica, representação do COSEMS, do CONAS, com nossas apoiadoras, e das redes temáticas de urgência, emergência, condições crônicas e materno-infantil. Então, a gente pede que dessa mesma forma, então, com essas representações, vocês criem esse grupo justamente para organizar esses encontros regionais. Mas nós pedimos também que vocês levantem a partir de hoje, né, os problemas relativos ao monitoramento e façam dele um plano de ação e convidem, então, articulem encontros regionais com público-alvo semelhante ao citado aqui, para que essa ação se transforme, esse plano de ação se transforme em uma ação efetiva que possa estar ajudando essas regiões à melhoria, né, desses indicadores e a melhoria da situação da pandemia. Então, o grupo condutor macro, ele tem como fim monitorar as ações, consolidar essas ações, né, através, tendo como referencial guias, notas técnicas do Estado e as demandas específicas, singulares de cada município, tá? Articulando sempre, então, nessa forma de rede que a gente vê que é uma questão muito importante que o guia traz, que é a articulação em rede e a gente efetivamente estabelecer uma comunicação concreta e para que as regiões efetivamente se beneficiem, né, com esse apoio aqui recomendado. E o Grupo Condutor Estadual também vai consolidar essas informações, realizar essas oficinas que está realizando e auxiliar na organização lá com o território, enfim, vai acompanhar esses planos de ação de vocês e, dentro do possível, também estar presente aí nas regiões. Acho que era isso, né? Eu já falei aqui da questão do fluxo de atenção, hoje especificamente ao monitoramento, né? Convocando as redes de urgência e emergência, no atendimento, então, da síndrome gripal, as unidades de atenção primária, revendo todos esses fluxos de assistência da SRAG, especificamente com mais atenção, a internação de leitos e todos os recursos aí laboratorial, logístico e terapêutico necessário. E no segundo momento, então, vamos abordar as condições crônicas, então, revendo fluxos e modalidades de atendimento, melhorando esses fluxos, né, até conhecendo fluxos que talvez sejam experiências bem-sucedidas, que vocês possam trazer para a gente e socializar, depois a socializarmos com as outras regiões, né, respeitando, obviamente, o distanciamento social, a continuidade de todos os cuidados, a estabilização clínica desses usuários. Eu acho que agora é o último slide, né? Então, o que a gente pretende com a oficina? Conhecer esse cenário epidemiológico da macro, recomendar, então, a criação desse grupo condutor macro-regional, identificar a estrutura operacional dos pontos de atenção das redes aí que vocês disponham, né? E como que
se melhora a operacionalização, a logística, os processos todos aí contidos nessa rede inclusive, né, sempre com esse foco importante da comunicação. Analisar as informações, identificar pontos críticos para a melhoria da rede de atenção, revisar, elaborar os planos, ajudar a elaboração dos planos de ação e colocar em prática esses planos de ação, aí acompanhar como vocês estão indo, né, nessa questão de colocar em prática o plano de ação, que deve vir justamente dos problemas identificados. Acho que esse era o último slide, né, Débora? Agora, então, a gente passa para a Veridiana. Sim. Obrigada, Jane. Então, dando continuidade, né, a essa organização da rede, né, agora a Débora, né, vai apresentar o fluxo, né, Débora, de assistência, né, desses pacientes, para que a gente possa reforçar as estratégias de organização da rede frente à pandemia. Débora, eu vou tentar compartilhar aqui, não sei se vai, tá tudo ok. Apareceu aí para todos? Sim? Ok. Sim. Então, Débora, a palavra é sua, por favor. Bom, boa tarde. Eu vou pedir só para ver e aumentar um pouquinho a tela, além do fluxograma, para a gente poder fazer uma leitura melhor. A proposta de hoje realmente é a gente trazer algumas questões voltadas mesmo a esse atendimento e ao monitoramento desse paciente suspeito de Covid, né, e todo esse transitar dele aí na rede de atenção à saúde. Eu vi que no chat teve uma pessoa ali que perguntou se as apresentações vão ser compartilhadas. Assim que termina a oficina, nós encaminhamos, tá, para quem é o coordenador na macro, né, quem coordena a atenção primária, quem coordena as outras áreas da rede. A gente tem este grupo que hoje está aqui apresentando para vocês também tem seus representantes na macro região e a gente sempre encaminha todas as apresentações, tá? Fica claro. Débora, melhorou? Sim, tá ótimo. Tá bem bom. Isso aí. Então, a gente traz uma proposta hoje de organização de fluxo para a macro-região. A gente deixa claro que a cada oficina, hoje nós estamos fazendo com a macro Norte e Nordeste, nós já fizemos com a macro Sul, com a macro Grande Florianópolis, Vale do Itajaí. Então, a cada oficina que a gente realiza e que a gente escuta as fragilidades, as potencialidades daquela macro, a gente vai modificando um pouquinho o nosso fluxograma e vai melhorando ele. Então, a proposta mesmo ele é de construção nessa primeira oficina, para que na segunda oficina a gente consiga até apresentar um documento para vocês organizado, em conjunto com cada uma dessas macros, nessas oficinas que a gente realiza, e que a gente possa estar trabalhando com este material. Então, a partir do momento que a pessoa ela vai chegar na unidade de saúde, né, na atenção primária, os sintomas que são característicos, né, que são suspeitos de Covid, que envolve aí a sensação febril, ou a febre mesmo, a tosse, congestão nasal, dor de garganta, coriza, dificuldade respiratória. Então, quando ela chega com esses sinais e sintomas, a gente já deve priorizar esse atendimento, né, está colocando essa pessoa, principalmente a que está com sintoma mais específico respiratório, em um outro ambiente, em outro espaço, disponibilizar EPIs, que já é algo específico, né, que já deve ser feito em toda a unidade de saúde. Posterior a isso, a gente deve realizar o quê? Realizar a classificação e a estratificação da gravidade dessa síndrome gripal, que ela é feita após uma avaliação inicial, uma avaliação médica de grande importância que seja feito, considerando sempre a vulnerabilidade social e a condição de autocuidado deste usuário. E a partir do momento que a gente verifica e identifica que esse usuário ele está sem sinais específicos de gravidade, ele pode sim ser acompanhado e ser monitorado na atenção primária. Se ele vai apresentar sinais de gravidade, altos sinais de gravidade ou com sinais de gravidade em si, a gente vai trabalhar a estabilização desse paciente na atenção primária e vai encaminhar para o sem sinais de gravidade, a gente vai fazer o atendimento, vai fazer a prescrição, vai iniciar já com o tratamento desse paciente,
deve se isolar por 14 dias, ou conforme essa avaliação médica, o paciente, seus contatos domiciliares, deve se orientar ao teletrabalho, e em alguns casos específicos deve se fornecer o atestado, né? Vai ser feita por meio dessa avaliação médica. A notificação é algo obrigatório que precisa ser feito. Pode subir um pouquinho, Veri, por favor? Obrigada. Então, a discussão e a avaliação, os profissionais de saúde que vão fazer esse atendimento vão fazer uma discussão e vão avaliar a questão da solicitação do PCR, ou se vão aguardar a média de 8 dias do início dos sintomas, né, para realizar o teste rápido, né? Então, vai dessa avaliação que vai ser feita inicialmente. A questão de reforçar a higiene frequente das mãos, etiqueta de tosse, uso de máscara cirúrgica é essencial. Deve-se disponibilizar a este usuário o telefone da unidade básica de saúde sempre que precisar, porém, é de responsabilidade dessa unidade básica de saúde monitorar o paciente a cada 24 horas. Estes pacientes, quais seriam monitorados a cada 24 horas? Os casos que já têm uma condição clínica específica, uma condição crônica, os casos acima de 60 anos e aqueles que são avaliados como uma necessidade maior, né, de ser acompanhados. Nos demais casos, é orientado que seja feito esse monitoramento a cada 48 horas, até o total restabelecimento deste paciente. Nos casos em que a gente evidencia uma condição crônica, que já é estratificada, as pessoas com condições crônicas que já são estratificadas de acordo com a gravidade da síndrome gripal, mas que apresentam uma situação de alto ou muito alto risco, elas também vão precisar de um atendimento com especialista. Então, este atendimento, ele geralmente vai ser feito aonde? Vai ser feito na atenção especializada, onde vai ter essa especialidade específica. Seja no centro de atendimento, seja uma unidade de especialidades, onde, né, o município ou a própria região ou até macro-região disponha. Então, esse paciente ele pode, né, e deve ser imaginejado para atenção especializada, porém, o acompanhamento desse paciente, ele também vai precisar ser feito pela atenção primária. Por quê? Porque a atenção primária, ela coordena e ordena a rede, então ela precisa acompanhar o transitar desse paciente em toda a rede. Este cuidado, ele deve ser sempre compartilhado entre esse médico que vai estar atendendo, entre o outro profissional, não necessariamente o médico, mas essa equipe multiprofissional que muitas vezes vai atender na atenção especializada, deve compartilhar este plano de cuidados via prontuário eletrônico, via e-mail, né, da forma via WhatsApp, que for mais viável para que a atenção primária também possa estar fazendo todo esse acompanhamento. Então, é de responsabilidade da atenção especializada realizar o segmento e os ajustes terapêuticos necessários para esse paciente. E se a gente ainda avaliar que ele ainda se encontra numa instabilidade clínica que persiste, né, que não está tendo uma diminuição desse quadro, não está se tornando um quadro clínico para conseguir ser manejado na atenção primária e na atenção especializada, é orientado que seja encaminhado, então, para a atenção hospitalar. Pode subir um pouquinho, por favor? Descer, então, ao contrário, a parte lá com sinais de gravidade. Isso. Então, os casos que chegam até a unidade de saúde, que estão avaliados com sinais clínicos, né? A gente avalia que tem sim sinais de gravidade, vão precisar ir para um outro nível de atendimento. Nós vamos verificar essa saturação, se for uma saturação que for, se disponível, né, e for inferior a 93%, a gente vai iniciar com oxigênio nasal, né, para manter essa saturação, onde a meta, né, conforme o próprio Ministério da Saúde orienta, que seja de 92% a 96% essa saturação. Deve-se acionar o transporte sanitário municipal ou SAMU 92, dependendo da situação, e explicar que se trata, então, de um caso suspeito de Covid, com sinal de gravidade. Quando a gente aciona o SAMU, a gente coloca sempre isso, até porque também um órgão do Estado, né? O médico regulador que atua nessa central lá de regulação de urgência, ele é o profissional que é o responsável sanitário, né, perante esses chamados, e ele que realiza a avaliação do caso. E vai definir, então, qual é a resposta mais adequada mediante esse acionar aí que a gente vai ser feito para o SAMU. A transferência, então, desse paciente, ela geralmente vai ser para onde? Para uma unidade de pronto atendimento ou uma unidade hospitalar, né, de acordo com a condição de gravidade desse paciente. Alguns casos, né, até nas oficinas que a gente tem realizado, também pode ser encaminhado para o centro de triagem, né? Tem que se avaliar o que se tem no centro de triagem nesse município para poder estar dando esse atendimento adequado para esse paciente.
a notificação é algo obrigatório que precisa sempre ser feito. Então, nos casos desses pacientes que vão para essa UPA ou para o centro de triagem específico, o que vai ser feito lá inicialmente? A gente vai fazer essa confirmação diagnóstica, vai estabilizar também esse paciente e encaminhar ele conforme o quadro clínico. A partir do momento que ele estiver estabilizado e estiver apto para voltar para a atenção primária, ele vai retornar para a atenção primária. Se for algo que for necessitar de uma internação, essa unidade ela vai precisar entrar em contato com o hospital de referência, né, para a COVID, lá da sua macro-região, repassar o caso, elaborar esse relatório e fazer essa transferência para a internação. Nos casos em que o paciente ou ele vai direto via atenção primária à saúde para atenção hospitalar ou via atenção especializada, seja ela só o atendimento médico, a UPA ou o centro de triagem, quando chega lá na atenção hospitalar, deve ser feita, então, essa avaliação médica e proceder com o fluxo que já é comum, né, às unidades hospitalares, que são para doenças infecto-contagiosas. A notificação nessa unidade hospitalar deve ser feita no CIVEP gripe, sempre que o paciente ele estiver internado, né, em serviço de saúde, precisa dessa notificação. Pode? Isso, obrigada. Os casos em que for uma síndrome respiratória aguda grave, né, os leitos de enfermaria pode estar internado num leito de enfermaria exclusivo para COVID. Nós temos vários hospitais de gestão com essas habilitações aí funcionando, né, mas que tenha sempre o suporte respiratório. Os casos que envolvem também a insuficiência respiratória, né, mais observada, deve ficar internado em leitos de UTI exclusivos também. E os quadros que estão com agutização de doenças crônicas podem ficar em leitos de enfermaria ou em leitos de UTI e deve ser sempre trabalhado, né, fazer o manejo de acordo com a diretriz clínica para a doença crônica específica desse paciente. Então, esse paciente, ele, né, vocês podem observar que ele passou por vários locais aí dessa rede de atenção, né? E a partir do momento que esse paciente ele vai receber uma alta, ele vai receber a alta hospitalar, o que é uma responsabilidade dessa unidade hospitalar? Ela fazer um contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou com a UBS no território, se foi feita essa observação lá no início, na internação desse paciente, para fazer o quê? A transição do cuidado. É algo que o guia, né, que até a nossa apoiadora Alzira já colocou ali no início, ele traz muito forte essa questão de transição do cuidado, que é o acompanhar desse paciente. Eu vou precisar estar continuando esse segmento, continuando esse acompanhamento desse paciente na rede. Então, eu vou repassar tudo que foi realizado nesse paciente, eu vou fazer toda essa orientação para a atenção primária ou para a atenção especializada, caso ele receba uma alta, mas vá direto para a especializada, para um atendimento com especialista, para que se continue fazendo este acompanhamento deste paciente nessa rede primária ou secundária. Então, mais embaixo, aqui no fluxograma, a gente traz aí alguns parâmetros do que seria esse sinal de gravidade, as questões específicas de crianças e idosos, né, e as questões de doenças crônicas para visualização. Este material está em fase de construção, então a gente traz aí como uma proposta, né, orientadora para a macro-região poder estar pensando e se organizando enquanto região, enquanto macro, né, como é que eles podem conseguir visualizar a rede de atenção à saúde que eles têm hoje e como é que se pode construir algo nessa rede de atenção. E a cada oficina a gente vai trazendo as novidades que a gente também vai atualizando aqui neste programa. Obrigada. Bem, pessoal, dando continuidade, então, obrigada, Débora. Antes de chamar a Marisélia, né, do Coracelos para sua fala, eu gostaria de aproveitar e reforçar isso que a Débora falou, né, que é um instrumento que está em construção e que é muito importante, assim, que seja montado esse grupo condutor, né, nas macros, que vocês usem esse instrumento como um guia e pense nas suas realidades e compartilhe conosco, enquanto grupo estadual, assim, para que a gente possa melhorar esse instrumento e da mesma forma que a gente possa colaborar com vocês na construção dos fluxos locais. Então, é bem importante vocês realizarem esse compartilhamento conosco, né? Então, por favor, Marisélia,
te dou a palavra, né? Você que vai trazer um pouco aí do diagnóstico macro-regional, né? Apontar algumas potencialidades e fragilidades. Por favor, seja bem-vinda novamente. Obrigada a todos e boa tarde. Acho que vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem, né? Então, boa tarde a todos. Eu sou Marisele Leão Moreira, sou consultora técnica externa lá no Conasems e estou aí com a boa atribuição de acompanhar as oficinas de alguns estados e oficinas como essa que estão tratando a implementação do Guia Orientador, né? Nessas oficinas, o que a gente tem observado, e isso é notório pela mídia, a pandemia está se desenvolvendo de uma forma distinta em cada estado, né? Então, enquanto nós estamos trabalhando com estados em que já passou por essa fase tão crítica que a gente viu no diagnóstico aí apresentado pela Jane, que é a situação de Santa Catarina, outros estão em plena auge da pandemia e precisando reorganizar a rede. Enquanto para uns o guia chegou já na metade do trabalho, para outros o guia está sendo disponibilizado no momento de grande necessidade. Então, a gente tem sempre que olhar aquilo que a gente tem de positivo e tentar fazer o melhor. O guia já está bastante debatido em outros estados, ele tem sido melhorado a cada tempo, a cada oficina, a cada atividade. A Débora, mesmo nesse fluxo que ela vem apresentando por último, ela já fez várias melhorias com contribuições de profissionais e gestores que, como vocês, tiram aí 1, 2 horas, 3 horas para a gente fazer esse debate. A ideia é que vocês coloquem as suas experiências. A gente está entendendo que, nesse momento, Santa Catarina tem mais perguntas do que respostas, né? E a gente vai tentar que essas perguntas encontrem resposta com os colegas que são gestores e estão enfrentando essa situação de organização da rede junto com vocês. Então, o momento que a gente tem agora em diante é para ouvi-los. E mesmo que a solução encontrada pareça óbvia para vocês que são gestores e que estão lá na ponta, vale a pena colocar no grupo, porque nem sempre o óbvio é fácil de ser encontrado, sabe? O óbvio, por vezes, ele é difícil de ser encontrado. Então, se algum gestor conseguiu identificar uma forma melhor de organizar essa rede, de forma a buscar melhores resultados, se já tem algum retorno dessas estratégias que deu resultado ou que não deu, ou ainda que características da população estão levando a uma estratégia e não a outra, mesmo que seja a preconizada no guia. Então, esse é o momento para que vocês possam trazer tanto as suas preocupações, quanto também as suas estratégias, as suas possibilidades, as suas ideias de encaminhamento da nossa atividade no SUS, de forma que a gente obtenha melhores resultados. Porque, assim, ninguém gosta da que a gente está trabalhando e com tantos óbitos, com tantas mortes, com tanta demora. Então, o que nós podemos fazer, além da organização do guia, que ele aqui foi apresentado como sendo apenas o roteiro, como sendo esforço técnico do CONAS, do CONASEMES, de todos os COSENs que têm participado disso, em organizar o material que hoje está espalhado em várias áreas técnicas do Ministério e até fora, numa forma de facilitar um pouco o trabalho de vocês, quer dizer, dar um suporte, um subsídio, é esse o papel do guia, dar um subsídio, um suporte para que vocês desenvolvam melhor as tarefas. Quer dizer, como é que vocês vão sintonizar, conectar todas essas orientações que estão no guia, a realidade de vocês e o interesse SUS que está acima de tudo de prestar uma boa atenção à saúde. Então, nós temos ainda a apresentação. O pessoal do Conselho de Santa Catarina está ficando muito bom, sabe? Eles estão se organizando nas apresentações a cada oficina, de forma que a gente tenha mais tempo para debater as colocações de vocês. Então, assim, eu vou continuar acompanhando e todo o subsídio que vocês colocam nessa oficina, ele é subsídio para melhorar esse guia e, portanto, ajudar outros gestores, porque nós temos aí 5.570 municípios que estão em situações semelhantes, tá?
Então é isso, eu me coloco à disposição de vocês até o final da oficina e mesmo depois. Estou ansiosa para ouvi-los. Obrigada, Marisélia. Então, agora, né, pessoal, é importante que a gente aguarde a colocação de vocês, né? Vocês podem utilizar o chat, né? Ou também falar, habilitar o seu microfone. Eu só peço, por gentileza, que vocês vão sinalizando a fala de vocês aí no chat para que eu possa organizar melhor a discussão. Então, a partir das falas que foram bem ricas do grupo até o momento, é importante agora, a gente aguarda, né, o compartilhar da realidade de vocês nas macros, para que a gente possa dar continuidade a esse momento de discussão da oficina. Pessoal, não fiquem com vergonha de falar, gente. A gente quer, na verdade, saber mesmo como é que está a região de vocês, no norte, no nordeste, como é que estão conseguindo se organizar enquanto rede de atenção, se estão conseguindo fazer esse contato entre atenção primária e atenção hospitalar, se tem dificuldade nesse contato, como é que está mesmo assim, esse movimento, né, no dia a dia aí do trabalho de vocês. Ô, Débora, só colocando assim, esse é o momento da gente ouvi-los, né? Se quiserem compartilhar alguma experiência conosco, acho que esse é o momento da gente dividir, somar, né? Então, eu acho que, como Maria Zélia colocou, o tempo da oficina está bem dividido. É um primeiro momento, né, de fala, de colocações, e esse momento é o momento dos participantes, né, deles colocarem as suas experiências, suas dificuldades, as suas fragilidades, para que a gente possa pensar aqui junto, né? Posso falar? Sim, por favor, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Marlene, eu falo de Itajaí. De certa forma, com muita preocupação, quando a gente vê essa situação que a nossa região se encontra, e mais ainda o estado, enfim. Eu achei ótimo ali quando ela colocou nos comitês que a gente precisa estar organizando e, meu Deus, porque realmente a gente começa... Eu estava aqui escutando a Débora na sua apresentação e me perguntando assim, né, a gente tem a sensação, onde foi que a gente errou, o que a gente precisa tá fazendo a mais, o que a gente tá assim numa... O que eu não sei nem explicar o sentimento no momento, gente, porque é tão desesperador que a gente vê, meu Deus, quais as ações, o que precisamos fazer. Eu pensando, quando a Jane colocou ali o gráfico ali das regiões no estado, uma coisa que eu estava pensando também, que eu acho que Santa Catarina, de certa forma, perdeu, porque falou-se muito no início para o paciente ficar em casa, né? Procurar atendimento só quando tivesse... falo eu, por quê? Porque eu fazia parte de atendimento do Telesus, que atendia 136, e ele foi encerrado aqui em Santa Catarina, o contrato com o pessoal, então acho que Santa Catarina perdeu com isso, porque a gente atendia quase 100 ligações em 6 horas, então havia muita procura, e querendo ou não, era um meio de comunicação onde o paciente tirava suas dúvidas e ligava desesperado e a gente orientava, e hoje eu vejo, assim, quando eu estava me reportando, quando eu vi os gráficos ali da imagem da região, eu disse, meu Deus, foi uma coisa que Santa Catarina também perdeu com isso, porque era um meio de comunicação importante, a gente orientava corretamente para onde o paciente, onde ele deveria ser encaminhado. Então, eu gostaria de estar trocando ideias, eu acho que é o momento oportuno para a gente estar trocando ideia de onde vamos iniciar,
qual o caminho percorrido? Porque a gente vê que a gente ainda precisa trabalhar muito. Eu achei assim, um momento oportuno para estar discutindo com vocês, porque realmente, gente, o cenário na nossa região está bem complicado. Você é da atenção primária, de Itajaí? Sim, sim. Como você pode dizer para a gente como é que as unidades de saúde estão organizadas para receber essas pessoas lá com as equipes? Tem uma organização na unidade? Quais são as estratégias de monitoramento? Como é que estão fazendo esse monitoramento para a gente poder... A macro-regional foi atrás dessas informações, né? Nós aqui da regional fomos atrás dessas informações, porque a gente vê hoje que parece que trabalha e não consegue resultado. Então, a gente queria saber, no início, a existência do pessoal das unidades de saúde, da básica. Criaram um centro de triagem de Covid, é só para lá que o paciente pode ser encaminhado. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas nos procuraram e pediram, não, a gente precisa da orientação de vocês. Inclusive, na semana passada, a gente apresentou aqui como os municípios se organizaram através. Então, houve essa orientação, a gente orientamos eles que o paciente precisa, sim, ser atendido, ter esse primeiro atendimento também nas unidades básicas. Então, eles mudaram a estrutura, a entrada, porque para manter também as consultas, mas com entradas diferenciadas. Então, assim, foi feito todo esse trabalho, mas, gente, parece que eu não sei, eu estou me sentindo assim, sabe quando você trabalha e parece que a formiguinha está ali sozinha, não tem os companheiros, que a gente não está vendo resultado. Então, assim, a gente vê que a equipe pegou juntos, aqui nós somos 11 municípios, todos têm, só um que não tem centro de triagem Covid, mas as unidades estão lá, estão todo mundo abraçando a causa, mas não sei, gente, é muito... Sinceramente, eu estou me sentindo angustiada, assim, porque a gente precisa, eu até gostaria se alguém tivesse, a gente está fazendo de forma diferenciada, é claro que isso vai tempo, por favor, nós da macro-regional de Itajaí, a gente quer saber o segredo, porque precisamos mais, né, para o momento que estamos vivendo, eu acho que a gente precisa mais, estou bem preocupada. Sim, entendemos, né, essa angústia. Pode falar, Jane. É só pela questão, reforçar o tempo, né, que eu estou com um questionamento ali no chat, aí a gente aguarda a tua fala e dá continuidade, por favor. Tá, eu só queria, assim, acolher a angústia sua, né? Até esse momento, ele é da macro do Nordeste, Planalto Norte, mas você é bem-vinda, né? Acho que as angústias têm que ser solicitadas, mas justamente a questão da sugestão do grupo condutor da macro e depois das regiões é para discutir essas situações mesmo, né? Avaliar o que acertamos, o que erramos e talvez identificar, né, essa fragilidade através de um plano de ação está fortalecendo, né? Então, é muito importante que seja mobilizado no local esse encontro que seja à distância entre vocês, né? Para que consiga construir um plano de ação que seja lá com um foco do problema maior que vocês identificaram, como você falou aí, talvez o atraso, né, o direcionamento para esses centros de referência, sem passar pela unidade, né, rever essa situação. Eu acho que aquilo que a gente acha pouco, que está fazendo pouco, na verdade a gente está fazendo muito, né? Mas não pode passar adiante, Veridiana. Tem mais questionamentos, né? Sim. Então, a Marilene colocou uma pergunta aqui, até não ficou bem clara, se ela pudesse habilitar o microfone, mas ela traz um questionamento acerca de qual seria a sugestão para esses encontros, né, que estão com bastante dificuldades em relação à EPI
e a testes rápidos e também de pessoal para participar dos encontros. Você se refere, Marilene, à questão dos encontros da oficina ou da formação do grupo regional? Por favor, gostaria que você se colocasse, assim, explicasse um pouco melhor. Marilene, está me escutando? De repente passa para o próximo, né? Veridiana, a Marilene colocou que ela está sem áudio, então seria interessante que ela escrevesse, né? Eu acredito Sim. que ela está ouvindo você e aí ela escreva, porque aí você fez um questionamento, ela acho que está respondendo aí no chat. Enquanto ela escreve, então, eu vou passar a palavra para a Patrícia de Joinville, que gostaria de se pronunciar. Patrícia, pode se colocar, por favor. Olá, boa tarde. Então, estou aqui na Macro-Regional de Saúde de Joinville, né, no setor de atenção primária, com os outros colegas também. O que eu posso falar da nossa realidade é que existe um grupo, né, de secretários e coordenadoras da Macro-Regional de Saúde que se reúne periodicamente, né? Nós aqui na comunicação com a Macro, a gente se comunica bastante com a vigilância epidemiológica aqui local, né? A rede de urgência e emergência, assim, nós, particularmente da atenção primária, a gente não tem encontros frequentes, como que eu vou dizer, periódicos, né? Mas a gente sabe o que está acontecendo, porque também próximo de nós está a regulação, então os profissionais que estão ali, a gente acaba dialogando, mas sem uma previsão assim de reuniões periódicas. Em relação ao monitoramento com a atenção básica, né? A gente faz encontros a cada semana ou a cada 15 dias, dependendo também da realidade do município. Então, a gente sabe que tem alguns municípios que eles precisam mais de nós, outros municípios que estão mais independentes. Então, eles conseguem fazer a tomada de decisão de forma mais rápida e acabam nos procurando, mas a gente percebe essa habilidade, né? Em relação com o monitoramento, então, alguns municípios realmente fazem ele com atenção básica, né? É uma ação que está bem incorporada ali pelos profissionais das ESFs, das equipes de atenção primária. E existem alguns municípios que precisaram lançar mão de outras estratégias por conta de ter um afastamento grande de profissionais, né? Da atenção básica, eles terem que fazer alguns remanejamentos. Então, eles lançaram mão de algumas estratégias. A gente sempre fala da importância da longitudinalidade do cuidado, né, de estar com a atenção primária, esse monitoramento, mas alguns lançaram mão, a gente tem que falar o que está acontecendo, né, na realidade. Então, alguns serviços centralizados com profissionais também da atenção básica, mas eles chamam de call center. Por que eles fizeram isso? Então, algumas unidades às vezes não tem disponibilidade de linha telefônica, né, reservada, às vezes só tem uma linha na unidade, então isso dificultava essas ações do monitoramento, de ficar ligando, principalmente quando os casos começaram a aumentar muito. A questão ali, que a gente percebe também como uma fragilidade, e que dificulta também o trabalho na atenção básica, especificamente, é a questão que as equipes também não estão todas, não é unânime, né, a questão da instrumentalização tecnológica das equipes de
atenção primária. Então, a gente percebe também que isso dificulta e que acabou levando para as ações. Então, a gente também observa que em alguns municípios menores, a gente está sempre fazendo essa orientação, junto também com a vigilância epidemiológica, e que alguns municípios entenderam que a vigilância epidemiológica também deve fazer o monitoramento. Então, a gente também vem fazendo essas conversas, essas orientações, né, da importância de a atenção básica estar envolvida, estar apropriada desse cuidado às pessoas, né, acometidas ou suspeitas pela... Patrícia? Sim. Patrícia, desculpa, mas assim, você poderia finalizar a sua fala, assim, brevemente, né? Por favor, está muito rico o compartilhamento, mas nós temos um tempo a seguir, que são 3 minutos, e tem gente na espera, por favor. Tá, então acho que é isso. A gente tem esse grupo, como a atenção primária não tenha participado, mas tem o representante da nossa macro-regional, que é o nosso coordenador, que faz essa articulação, esse diálogo da rede. Era isso. Obrigada. Então, a Marilene traz aqui um esclarecimento de que os hospitais, né, estão lotados e com falta de profissionais e as reuniões ficam complicadas pela disponibilidade de tempo nas instituições. Acredito, pelo que ela coloca, ela está se referindo à disponibilidade até das pessoas participarem desses encontros da oficina. Então, ela traz uma dúvida ali também bastante voltada para a área hospitalar. Então, por gentileza, eu peço para os representantes dessa área que se encontram aqui no grupo, do grupo estadual, que possam também nos auxiliar no esclarecimento que a Marilene coloca aqui, no questionamento. Em relação à pergunta dela lá inicial, até a questão de EPIs, de testes rápidos, né, que foram direcionados, tanto EPI como teste rápido foi direcionado de acordo com o quantitativo, né, que foi disponibilizado a questão de verificado a questão da população mesmo a nível municipal, o que tinha, que foi encaminhado e está sendo concomitantemente encaminhado sempre via Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, diretamente para as regionais de saúde, né, que envolve esses critérios, né? Eu vi que ela tinha questionado ali. E ela também colocou, acho que antes de chegar nessa questão, ela colocou que acreditava que estava recebendo poucos EPIs para utilização nos profissionais, né? A gente acolhe essa fala da Marilene, não é algo que a gente possa dar um retorno de imediato, se é algo que vai poder ser melhorado ou não, né? Mas a gente acolhe essa fala, pelo que ela coloca, ela trabalha na supervisão regional de saúde, né? Mas ela já está tendo esse olhar aí da rede hospitalar, desse olhar também da atenção primária, esse olhar de rede, né? Isso é bem importante. E vou deixar aberto, então, ela botou qual a sugestão para esses encontros. A nossa proposta com esses encontros que a gente está realizando, Oficina 1 e Oficina 2, além de saber um pouquinho mais de vocês, como é que está esse movimento de rede de atenção à saúde aí no dia a dia de vocês, né, trabalhadores, a nossa proposta é realmente trazer melhorias para todo esse contexto de pandemia que a gente está vivenciando. E para que a gente consiga ampliar o nosso olhar, para que esse trabalho ele possa ser rede, ele possa ser integrado, que precisa, sim, do suporte da atenção especializada, da atenção hospitalar, da atenção primária nesse momento, que não é uma medicação em si, uma vacina que vai vir, que vai solucionar o todo, mas depende de todos nós e desse nosso dia a dia, desse trabalho em parceria. Então, a nossa proposta ela vem muito nesse sentido aí de a gente ampliar esse olhar. Vou deixar aberto para os demais colegas se colocarem. Só antes de eu passar a palavra para a representante da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, eu gostaria de falar aqui que a Kathleen, acredito que não sei se ela é da área hospitalar, se ela poderia colocar, ela traz aqui o que percebe que as pessoas estão um pouco perdidas, né, em relação aonde se direcionar diante dos sintomas e que uma dificuldade também de encaminhamento desses pacientes para leitos de UTI. Então, eu acho que a proposta dessa oficina, ela realmente vem, Kathleen, para a gente fortalecer e discutir exatamente esse fluxo, né? Fortalecer, esclarecer melhor
onde encaminhar esses pacientes, né? Essa é uma proposta desses grupos condutores nas macros, né? Que a gente possa articular melhor essas questões. E a questão que ela traz também aqui, que ela percebe uma falta de conscientização das pessoas, né? Que é um grande desafio que também vem sendo colocado nessas oficinas por outras realidades também, e é um momento que está bastante difícil para todos, mas, mais uma vez, a questão da importância da gente trazer essas questões enquanto grupo de macro, né, e grupo estadual, para a gente pensar em conjunto como fortalecer essas estratégias. Então, eu passo a palavra agora para a representante de Joinville, da Secretaria Municipal de Saúde, que pediu a palavra. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Mayra, estou na Gerência de Urgência e Emergência Articulação Hospitalar e também na coordenação da RUI do município. Joinville, desde o início da pandemia, ele criou o Ligue Saúde, o Web Saúde, onde os usuários eles fazem contato ou pela ligação ou pelo WhatsApp para receber informações para bater na porta certa, né? São equipes da Estratégia da Saúde da Família que fazem esse atendimento. Estamos também há uma semana com as UPAs do município, nós temos 2 UPAs, a UPA Leste e a UPA Sul, organizadas para atendimento dos sintomáticos respiratórios. E o PA Norte, organizado para atender os não sintomáticos respiratórios. Tanto no PA Leste quanto no Sul, nós temos leitos disponíveis para aquelas pessoas que chegam em estado grave, né, e não são sintomáticos respiratórios, para que sejam estabilizados e transferidos ou para o PA Norte ou para o hospital, dependendo da urgência, né? E também no Leste e no Sul nós temos leitos para aqueles que não têm sintomas também, de acordo com a urgência. Os casos não urgentes, eles estão sendo orientados eles estão sendo inseridos através de um formulário do Google Drive para atendimento por a equipe do Ligue Saúde, onde o enfermeiro e o médico fazem o contato com eles. A APS, ela está organizada em unidades sentinelas e unidades de referência. Então, a população está recebendo essas orientações, aonde ela pode procurar, né? E foi disponibilizado amplamente nas redes sociais um banner, né, explicando para elas, né? Se eu não tenho sintomas ou estou com leves, né, eu ligo para o Ligue Saúde para saber realmente qual é a porta que eu devo procurar. Nós estamos, então, há uma semana com este novo fluxo, está dando certo. Nós tivemos um aumento de procura do PA Norte, né, dos não sintomáticos, mas estamos conseguindo atender a população. Não tivemos feedbacks negativos, muito negativos, né, em relação a esta nova metodologia. Considero que estamos tendo sucesso neste fluxo que o município adotou. É isso. Obrigada, Maíra, por compartilhar conosco, né, a tua experiência. Por favor, mais alguém que queira se colocar, dos participantes? Oi, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Tudo bem? Tudo bem. Só para colocar a palavra é sua. Sobre Jaraguá do Sul, que eu sempre falo que tudo é muito dinâmico, né? Então, a curva de contágio aqui em Jaraguá do Sul, pelo que eu observei e conversei com as coordenadoras, em Jaraguá do Sul especificamente, ela teve uma queda com relação às 2 últimas semanas, graças a Deus, né? Mas em compensação, em Guaramirim, aumentou. Com relação ao monitoramento dos casos, em Jaraguá do Sul, a Central Corona, ela aumentou a quantidade, né, de servidores, antes eram 4, aumentou para 10, porque como aumentou o número de casos, houve essa necessidade de aumentar a quantidade de servidores.
E é complicada essa questão do monitoramento. Eu já tinha colocado lá na outra reunião, eu acho que esse, na verdade, é uma das nossas fragilidades, né? Essa questão do monitoramento, porque é difícil quando você trabalha com pessoas, né? Essa questão da conscientização do isolamento domiciliar, que você tem que manter o isolamento, que você tem que estar ligando para monitorar. Em municípios, por exemplo, como Guaramirim, é caso de polícia, de Ministério Público, porque as pessoas não aderem ao isolamento, né? Então, isso para a gente aqui eu acho que é uma das nossas fragilidades, né? Essa questão realmente do monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Covid. Eu fiz visita nos municípios que eu fui entregar os oxímetros, então daí a gente conversou um pouco sobre essa questão, né? Qual eram as fragilidades dos municípios? Outra questão também, até que os colegas já colocaram, é a questão do recursos humanos, né? Tem muito funcionário afastado. Então, é muito difícil até essa questão da continuidade dos serviços, né? Organizar esse fluxo. Tanto desde ACS, médicos, farmacêuticos, dentista. Então, é uma fragilidade também, assim, que eu observo, que eu conversei nos municípios, é essa questão do afastamento dos funcionários, tá? É muito complicado. Que aí tem que fazer remanejamento, e aí uma unidade funciona, a outra não. Então, isso é bem complicado, assim, que eu observei, assim, um estresse muito grande com relação a essa questão do afastamento de funcionários por conta do coronavírus. Aqui, eu sempre falo que os prefeitos mesmo trabalham de forma colaborativa, eles têm um comitê, e nesse comitê as decisões são de forma regionalizadas, né? Não houve reclamação por conta de EPIs, medicamentos, enfim, isso a gente não tem problema aqui, é bem organizado, os fluxos também, eu acho que são bem organizados, protocolos de atendimento, mas assim, existe um estresse muito grande, percebo assim, conversas com as coordenadoras da atenção básica, principalmente com relação a afastamentos, né, de funcionários e essa questão do monitoramento também da população. Obrigada. Obrigada, Fabiola. É uma situação que está bastante desafiadora para todos, né? A gente entende, assim, vocês aí na ponta, né? Ter que lidar com todas essas situações, e é justamente isso, né? A gente poder ter esse espaço para pensar no plano regional e também fortalecer esse monitoramento dentro daquilo que cada realidade consegue implementar suas ações, né? Que a gente sabe que existem bastante dificuldade no momento, mas que ao mesmo tempo a pandemia está aí e nós temos que nos articular e trabalhar com aquilo que a gente tem, né, Fabiola? Por favor, quem mais gostaria de se pronunciar? Oi, boa tarde. Meu nome é Renata, eu sou apoiadora do COSEMES da região Nordeste, né? A gente faz parte do comitê, né, que foi citado pela Fabiola. E só para reafirmar e potencializar um pouco mais a fala dela, os gestores, né, quando a gente faz essas reuniões, são com alguns técnicos e gestores da região, semanal, para a gente analisar. É uma região totalmente organizada, né, por mais que a gente tenha os números acelerados, mas é uma região bem organizada. E a questão sempre que os gestores colocam para nós é a fiscalização. O monitoramento está ali, a gente está conseguindo criar com os municípios. A Patrícia da Regional vem fazendo um trabalho bem bacana com a atenção primária, e a gente tem esse grupo, né, regional, que a gente alinha os protocolos e as restrições regionais para que todos os municípios sejam feitos o mesmo pensamento, né? E aí, o que os gestores colocam mais para nós, na dificuldade, é a fiscalização, né? Eles podem fazer o monitoramento, muitas vezes fazem o monitoramento e a pessoa com quem está tendo, né, o contato, ele não encontra em casa. Então, essa fiscalização e a falta de profissionais para atuar, né, nessa situação está bem complicada. Então, muitos gestores não estão sabendo como lidar com isso, né? Porque eles não têm RH para monitorar tanto a parte de saúde e como fiscalizar, né? Como que a gente vai botar para essa população essa consciência de que todos têm que ficar em casa. Essa é uma discussão que a gente está tendo bastante grande no comitê.
lado e o órgão Gostaria de falar. Aberto? Não pode ter tempo. A licitação, né? Aberto, Deise, pode ser. Oi, está aberto. Então, referente à questão dos profissionais, que foi colocado ali, né, a dificuldade dessa falta de profissionais, foi encaminhado ao Ministério da Saúde uma relação com pedido, né, de alguns profissionais para algumas das macros. E a macro Norte-Nordeste, eu estava verificando, foi pedido para o Hospital São Paulo de Mafra, para Água do Sul, para Canoinhas e Joinville, por Rangir. Eu não sei como foi feito, né, como encaminhado as unidades para feito esse levantamento. Então, foi solicitado RH médico e enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. Eu estou com o ofício aqui, depois a gente pode até disponibilizar para que vocês tenham conhecimento. Então, assim, a SES está atenta a isso, né? Está buscando, né, auxiliar, buscando estratégias, porque a gente sabe da dificuldade, os profissionais ficam, por vezes, doentes, ficam afastados muito tempo, e a gente sabe da dificuldade que está tendo em relação a isso. Então, já foi solicitado, a gente aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde em relação a isso, e esperamos que a gente possa ter essa contribuição para auxiliar nesse enfrentamento. Quanto aos leitos de UTI, a gente sabe que a lotação está bem alta, chegando por vezes a quase 100%, né? A gente está com uma expectativa aí de abrir mais de 18 leitos de UTI no Rangiter, então aí para a macro de vocês a gente vai ter esse aditivo de leitos muito em breve, né? A SES está se organizando para isso. Embora a gente saiba também que não é só o leito de UTI, como a gente já tem comentado em outras reuniões, que o leito de UTI ele não vai dar conta se nós não tivermos outras ações, né? A questão desse monitoramento, do acompanhamento do paciente por em tempo oportuno, para que ele não agrave, né? E vá direto para o leito de UTI. A gente está perdendo, né, esse tempo aí. O paciente, ele chega na porta da urgência, ele já estava apresentando sintomas, ou por vezes até não, mas já estava, né, com a doença e a gente não está conseguindo identificar. Então, esse é o digamos assim, o tempo que a gente está perdendo, né, que a gente tem que pegar, a gente não conseguiu ainda identificar. Esse tempinho ali que o paciente já está doente e vai para a porta da urgência. E chega na urgência, ele é direto para a UTI. Em outras macros a gente tem observado, eu não sei como está de vocês, eu não consegui levantar a macro de vocês, referente aos leitos clínicos. Em outras macros a gente tem percebido que os leitos eles estão, por vezes, vazios. Então, o paciente, ele, né, sai da atenção primária ou sai da casa e vai direto para a urgência e direto para o leito de UTI. Então, a gente não está conseguindo fazer esse acompanhamento do paciente na rede. E a oficina, ela vem para isso, né? Para que consiga olhar o paciente na rede. Trabalhar ele com linha de cuidado mesmo, com o todo, né? A atenção integral e a longitudinalidade do paciente, perdão. É isso, gente. Aproveitando aí a deixa da fala da Deise, gostaria de frisar bem, né, objetivo dessa nossa oficina hoje, que é trabalhar realmente o atendimento e o monitoramento desse paciente, e a importância, né, de que ele esteja feito no território do paciente. É um paciente que ele foi até um centro de triagem, ou foi na UPA, ou foi diagnosticado, é um caso positivo de Covid. Em muitos casos, eles podem sim ser manejados, ainda ser trabalhados na atenção primária. Nem todos os casos vão precisar desse acompanhamento sempre lá só no centro de triagem, ou precisar ir para a atenção hospitalar. Então, que ele retorne para a atenção primária, que essa atenção primária faça esse monitoramento a cada 48, a cada 24 horas, conforme a necessidade desse paciente, que a vigilância também nos auxilie nesse movimento, para que seja esse monitoramento feito lá no território, que esse olhar da atenção primária, da unidade básica de saúde para esse território, para os pacientes que ela tem, né, vai diminuir com certeza essas taxas altas aí, muitas vezes, de UTI, né, e de leitos clínicos na parte hospitalar.
Dá licença, Débora, uma questão. Eu queria só assim, reforçar um pouco isso aí que você está falando, né? Da importância desses usuários diagnosticados, de serem acompanhados mesmo no território, né? Pela equipe. A gente até entende e se solidariza com as dificuldades enfrentadas, né? Mas há que se ter esse mapeamento. Então, já foi dito aqui que eu acho que é uma boa ideia, mas tem que ser realmente utilizado pelas equipes, então tem que ter um fluxo, né, e uma organização de uma planilha de Google Form, Google Drive, que o pessoal tem usado também em outros locais, né? Isso é importante, porque a atenção primária, ela levou um choque a princípio, o olhar foi todo para a atenção de urgência, pessoas foram retiradas da atenção primária e foram para os hospitais, né? Só que isso, a gente tem que rever isso. Então, as unidades agora, elas precisam estar muito fortalecidas, muito fortalecidas. E aí, quando se fala em equipe, todo mundo, se tem equipe multiprofissional, essas pessoas precisam estar engajadas também nesse monitoramento. Os jovens dentistas também têm que estar engajados nisso, né? Porque os atendimentos diminuíram, de certa forma, como um todo na atenção primária, porque não estamos fazendo tudo, né, o que fazia antes, né? Nós temos que atender as gestantes presencialmente, as crianças de risco, não é? Eu sei que vai ser objetivo de outra oficina, a gente já tem que ir pensando quais são os meus usuários crônicos que eu tenho no meu território, quais são os meus idosos, e olhar para os mais vulneráveis, para os que são de maior risco, né? Os agentes comunitários de saúde precisam ter essa listagem na ponta do lápis, né, para ajudar as equipes, né, e estarem todos paramentados, óbvio, né, e estarem não adentrando aos domicílios, mas tem que eles criar mecanismos. Eu imagino que já deve ter feito grupos de WhatsApp, né, mas isso tem que ser assim, um trabalho de todo mundo. Falou-se aqui da necessidade de divulgação estadual, porque as pessoas estão indo aos hospitais e vai várias pessoas da mesma família. Isso é muito caro. Então, aqui sim tem um investimento nessa comunicação, de algum jeito, que seja carro de som, né? Aqui no Nordeste o pessoal usa muito até bicicleta, que tem um carro de som atrás, né? Não sei se vocês têm aí, e ficam, né, falando, né, se tem aglomeração, vão usar questões do que dispõe no território, né? Vídeos com pessoas que são chaves na comunidade, né? Se juntar as igrejas, eles têm que ajudar nesse sentido da sensibilização da população, que infelizmente não é um problema restrito a Santa Catarina, né? Dessa dificuldade no isolamento. Então, a gente tem que abrir mão mesmo e se juntar às forças que existem dentro do território, né? O que os agentes sanitaristas estão fazendo agora? Será que eles também não podem ser uns transmissores dessa sensibilização, né? De falar, se tiver algum sintoma? Nós temos que agora unir forças, porque se ficasse também só no médico e na enfermeira, realmente está sobrecarregado. Então, tem que incorporar isso, dividir esse monitoramento, né? Os mais leves podem ficar com essas equipes multiprofissional e aqueles que são mais graves ficar com o médico e a enfermeira em algum momento estarem fazendo esse monitoramento muito próximo, né? Porque a situação está complicada e nós estamos vendo, sentindo aí a angústia de todo mundo, né? Era isso só que eu gostaria de reforçar. Obrigada, Rosane. Então, nós temos ainda mais 9 minutinhos, né, para encerramento da oficina. Então, mais alguém que queira se colocar, por favor? Oi, eu posso falar? É Denise. Não está aparecendo? Tá. Deixa eu baixar aqui. Oi, Denise, tá? Estamos te Oi. ouvindo. Pode falar. Então, 3 minutinhos. Ontem, novamente, fui olhar no CISREG, as regiões, né? Os pacientes que estão chegando nos hospitais. Eu sei que, às vezes, até passa... Sim, estamos te ouvindo. De saúde, que o paciente está grave em casa, mas eles estão chegando. Tinha paciente que já estava com febre há 5 dias, há
há 6 dias, e gente, os mais novos são até demoram mais para procurar, os mais novos que têm comorbidade demoram mais para procurar a unidade de saúde do que até os idosos. Eu acho que até os idosos eles têm demorado menos tempo. Eu não sei se eles têm mais atenção da equipe, né? E o que eu falei já em outras vezes é que esse olhar da equipe de saúde, de ficar na sua unidade, é bem importante. A equipe de saúde dá conta sim, porque né, é dimensionada, a equipe é dimensionada para a população, para aquele número da população, e é um momento que tem que unir as forças. A teleconsultoria, o WhatsApp, tudo isso é válido também, mas a presença do paciente na frente do profissional, isso dificilmente se consegue substituir, né? Assistência, a atenção ao paciente, né? Então, eu queria reforçar que lá, o centro de triagem, eu também não sei se é uma opção tão boa, né? Só que é uma opção, pelo menos, que é presencial. Então, quanto mais, né, o paciente que está em risco, na presença de um profissional, eu acho que é bem válido, né? Então, é isso. Eu queria também fazer uma fala enquanto o pessoal... Mais alguém? Posso falar, Veri? Sim, sim, pode falar. Então, não só para reforçar as últimas falas aí, né? Eu acho que, pelo que eu percebi, essa macro tem uma certa organização de comitê, enfim, de se reunir. Então, acho que tem que rever esses fluxos para ver onde pode ser fortalecido, né? E rever essa questão da atenção primária, né, que é a porta de entrada, que é responsável pelo cuidado, pela integração do cuidado, né, como que se dá a comunicação dessa rede para que esse paciente não se perca e se agrave nesse caminho e acabando chegando a uma unidade de tratamento intensivo. Então, a sugestão da oficina é essa mesmo, né? E que possam ser levantados diante desses problemas já falados aqui, mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar? Onde é que esse fluxo falhou? E cobrar, sim, eu acho que a atenção primária, como sempre esteve, tem que ser a porta de acolhimento desses pacientes, na medida do possível, ser presencial, com organização de todos os cuidados que a gente possa ter, né? A gente vem aprendendo com a pandemia e aprendendo que alguns processos iniciais talvez precisem ser melhorados. A gente vai continuar, né? Eu creio que até a gente ter uma vacina, a gente vai viver com isso numa dimensão menor, mas vai conviver com isso. Então, a gente tem essa necessidade de estar se organizando, que, embora vá diminuir essa situação agora da alta da pandemia, da situação de extrema gravidade, mas nós vamos continuar convivendo com isso. Então, nós temos que rever esses fluxos, rever os papéis de cada ponto de atenção e ver o que a gente pode melhorar. E a proposta é justamente que vocês coloquem isso num plano de ação e com algumas metas, enfim, como resolver isso, podendo até se entrar nesses problemas com uma dimensão maior que vocês possam estar verificando. E na próxima oficina a gente quer ouvi-los a respeito, né, na próxima oficina cujo foco vão ser as condições crônicas, a gente vai ouvi-los para ver o que vocês fizeram, né, acerca desses problemas que foram levantados. É óbvio que a gente se solidariza com toda essa situação, é difícil para quem está lá na frente, né, quem está na ponta, com toda a complexidade do problema, mas às vezes pequenos pontos ajustados vão ter grande resultado, né? E a gente pode ir para a atenção primária, continuar firme no seu papel de porta de entrada, de ver presencialmente os pacientes com todo o cuidado possível. É isso, Veridiana.
Obrigada, Jane. Mais alguém, pessoal? Ainda temos 3 minutinhos, se alguém quiser se colocar. Aqui no chat se tem alguma coisa. Oi, Veri. Só colocar que a oficina 2, ela vai ser no dia 31 de agosto, tá? Com essa mesma marca. Tá? Certo. Então já pode anotar 31, aí né? na agenda, pessoal. 31, desculpa. 31. Ô, Débora. A Alzira pediu a palavra, Alzira? Eu estava aguardando se alguém mais como esse momento é mais dos participantes, eu estava aguardando para ver se tinha alguém mais para falar. Não, é para colocar, assim, da importância da macro, né, se organizar e fazer essa discussão, encontrar estratégias mais locais, né, que se adaptem à realidade de vocês, para que vocês possam fazer a discussão do dia, a questão das fragilidades, essas reflexões que vocês colocaram aqui, que são muito importantes, e o guia traz isso, o guia traz esse suporte, um instrumento que possa ajudar vocês, vocês identifiquem fragilidades e ver se no guia vocês encontram recomendações e ações para essas fragilidades que vocês identificarem. Traz assim, na verdade, não tem muito nada novo, é mais para que vocês possam organizar o processo de trabalho e que, assim, são pontos, e falando mais especificamente da atenção primária, especializada, né, e atenção hospitalar, são as competências mesmo de vocês, é mais de vocês precisarem para isso. E, enfim, agradecer essa oportunidade, desejar a todos período de dispersão, vamos chamar assim, até a próxima oficina, vocês possam se organizar, porque a proposta é que no nosso próximo encontro, né, na nossa próxima, vocês tragam o plano de ação de vocês para que a gente conheça e saber quais estratégias que vocês estão usando para o enfrentamento, né, dessas fragilidades que vocês identificaram. Agradeço a todos. Obrigada, então, pessoal. Nosso tempo agora já se encerrou, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E também reforçar que, enquanto grupo estadual, nós estamos aqui disponíveis, né, para estar esclarecendo alguma questão em relação ao plano, outra dúvida que possa surgir, tá, aqui na SES. Então, não necessariamente precisa esperar o dia 31, às vezes, para esclarecer alguma coisa que pode fragilizar a construção do documento, formação do grupo, estamos à disposição. É isso, agradeço mais uma vez as experiências compartilhadas, a disponibilidade de vocês nesse momento que a gente sabe que está bastante difícil para todos. Uma boa tarde, então, para todos os participantes, e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a oficina. Tchau, pessoal.